aqui, em nome do nosso presidente, da nossa coordenadora Márcia, aqui a Nilzinha, né, e de todos nós voluntários do GAV, nós agradecemos muito pela oportunidade de você estar dedicando o seu tempo para trazer para nós esse conhecimento que é muito importante, com certeza, como a Nilzinha falou, essa semana mesmo nós temos palestras sobre esse tema com o nosso colega aqui, o Nildo, ele vai estar realizando no Sesc Horto, duas palestras abordando esse tema das drogas, né, ali com a prevenção do suicídio para adolescentes. Então, assim, é um conteúdo muito enriquecedor, muito necessário a todos nós. Então, em nome de todos nós, eu agradeço a sua presença aqui e te passo a palavra. Comunico a todos os colegas que a nossa palestra aqui está sendo gravada e pedir para todos deixarem os seus microfones fechados para não dar interferência na palestra. Aí, no final, a gente abre para perguntas, né, João? Aí a gente vai conversar um pouco. Isso. Já está com a Vamos, palavra, tá? Vamos interagir, que é através dessa interação que brota o conhecimento. Então, eu me chamo João Carlos Sobreira, eu sou psicólogo clínico, né? Vocês estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem, então, né? Eu me encontro limpo, né? Eu sou adicto às drogas, né? Eu estou limpo há 13 anos, 2 meses e 23 dias. Então, esse é o período que eu me encontro sóbrio. Eu sou fruto de uma comunidade terapêutica, né? Onde o Gerson foi, a Contaps. Eu fui para lá em 2008. Eu fui para lá. Na verdade, eu não fui, né? Eu fui levado para lá pela minha família por conta dos meus problemas com drogas que se iniciaram aos 14, 15 anos de idade, porque eu sempre conto desde a primeira experienciação do álcool como o maior gatilho, a droga de efeito, a droga que se torna a porta de entrada de outras drogas. Hoje uma amiga perguntou por que eu iniciei as drogas. Eu falei, olha, eu cresci num ambiente onde o álcool era socialmente aceito, culturalmente aceito, onde os finais de semana era regado a farras, né? A bebida alcoólica, então, o normal para mim era as pessoas beberem final de semana para festejarem, e eu cresci nesse ambiente, então, naturalmente, né, eu fui experienciar o álcool muito cedo. E logo, com os efeitos do álcool, eu acabei partindo para outras drogas, maconha, pasta base, e assim por diante. Eu nunca bebi socialmente, eu nunca bebi controladamente, eu nunca usei droga controladamente. Desde o primeiro momento que eu já usei de forma descompensatória, de forma agressiva, de forma abusiva, de forma a não respeitar o meu corpo, de forma a não pensar nas pessoas que estavam sofrendo por conta do meu comportamento. Então, a gente pode se dizer, lógico, não só por conta da minha experiência pessoal, mas porque até os estudos científicos falam que a dependência química ela é uma doença que ela atinge o fator biológico, psicológico, social e espiritual, e ela também vem de um fator genético, uma predisposição, assim como qualquer tipo de transtorno psicológico, onde você estuda o histórico, o sócio-histórico do indivíduo, você vai saber que tem ali um fator genético que causa um transtorno bipolar, um transtorno de ansiedade, um transtorno de depressão, e assim a dependência química, que a gente chama de transtorno por uso e abuso de substância psicoativa, que é o TUS, né, transtorno por uso de substância psicoativa, e a adicção, a palavra adicção, ela não vem dos livros, né, do DSM-5, o DSM-5 está transtorno de adicção às drogas, adicção vem da literatura de narcóticos anônimos. Os livros que foram escritos vieram dos Estados Unidos. Na tradução do americano para cá, traduziu com português de Portugal, e aí a palavra adicção vem esse termo que é considerada doença. Por que adicto? Né? Adicto, a palavra adicto vem do latim, que significa ter atração por e escravo de. Né? Então, quem já estudou, buscou ler as literaturas de narcóticos anônimos, vai ter sempre esse termo adicção e o termo do adicto. Né? Os 12 passos de narcóticos anônimos, eles nasceram de alcoólicos anônimos em 1953, então eles vieram com essa corrente dos grupos de mútua ajuda, né? de juntos se reunirem para um só propósito, que é uma vida em abstinência. E aí, falando do Alcoólicos Anônimos, surgiu em 1935,
onde Bill e Bob se encontraram, tiveram aquele grande encontro, onde a identificação uniram ele, e eles começaram a frequentar os hospitais psiquiátricos na época e trazer a experiência pessoal deles para que outras pessoas fossem também vivessem essa vida em abstinência, e isso automaticamente era uma via de mão dupla que faziam que com eles se mantinham sóbrios. Então eles levavam a mensagem e retroalimentavam o desejo deles de continuar sóbrio, de permanecer uma vida limpa, né? E de lá para cá, muitos estudos foram escritos, muitos livros, muitos autores falaram sobre a dependência de drogas, de álcool e outras drogas. A gente se encontra atualmente no meio de uma revolução tecnológica. A gente teve várias revoluções e a gente se encontra no meio de uma revolução tecnológica, onde a informação ela é muito rápida, ela tem um fácil acesso e não tem a maior combate para a dependência de álcool e outras drogas, não está num fármaco simplesmente, se encontra na informação, né, no conhecimento, e do próprio adicto conhecer sobre a sua própria doença. Então, muitas vezes, o adicto na sociedade, o que é sempre martelado? A questão da deficiência moral. A pessoa, o indivíduo que perde o controle da sua vida por conta de uma determinada substância, ele não tem vergonha na cara, ou ele foi mal criado, ou ele não foi bem educado, ou ele tende à criminalidade, ou marginal, é um criminoso. Então, muitas vezes é olhado para aquelas pessoas marginalizadas que estão em situação de rua, onde mais da metade delas têm comorbidades psiquiátricas e outras têm as suas questões de dependências, e que chega um momento que o adicto ele tem um comportamento totalmente difícil de lidar dentro do seu próprio ambiente familiar. Só a mãe que tem um dependente químico dentro de casa, a esposa que tem, ou a mulher, ou o marido que tem uma mulher com a dependência de álcool, sabe o que é conviver diariamente com um dependente químico que vive para usar e usa para viver. Ele vive em função dessa substância psicoativa. E aí, durante toda essa história, nos Estados Unidos, sempre à frente dos tratamentos, começaram a surgir os métodos de tratamento, e o método eficaz foi a comunidade terapêutica. Foi locais, geralmente isolados socialmente, com um tratamento de 2 anos. A pessoa ficava lá, um local seguro, longe da sociedade, longe dos gatilhos, e ali ela estudava e convivia com seus iguais, e aprendiam sobre o seu problema, como se fosse uma injeção de recuperação naquela pessoa, não só para ela ficar sem usar em abstinência, mas se ela aprendesse ela mesma sobre o seu próprio problema. Então, a negação como um dos sintomas de qualquer doença psicológica, assim como a pessoa tem um transtorno de ansiedade, ela nega que ela tem um transtorno de ansiedade. Então, a forma de abordar esse indivíduo, muitas vezes, faz que essa resistência ela se aumente de uma forma cada vez maior. Então, a pessoa vai negando cada vez mais que ela tem um problema. Lógico que em torno disso vai outras estruturas, né, outros mecanismos de defesa vão se armando e vão ficando cada vez mais rígidos, e essa pessoa vai ficando cada vez distante de uma realidade. E cada vez mais distante dessa realidade, ela vai se aprofundando mais na sua válvula de escape. E falando sobre aquilo que o Gerson falou, sobre as pessoas que têm essa tendência a canalizar ali as suas frustrações, as suas dores, numa substância de preferência, tanto ela o álcool, como maconha, quanto cocaína ou pasta base. No Brasil, né, a droga de efeito que mais causa dependência, fora o álcool, o crack e a pasta base, são os derivados de cocaína. Outras drogas são mais drogas de uso eventuais, mas o que mais causa, 90% das internações, são causadas por pasta base, né? O álcool também. Mas, geralmente, o álcool ele é uma droga onde a pessoa vai ter lá para os seus 50 anos, né? Por conta do físico debilitado, né? Porque não aceita que tem um problema, uma doença. Então, diante disso, a comunidade terapêutica surgiu. Eu fui para lá em 2008, imaginei que eu indo para lá eu ia ficar dopado de remédio, ia ficar sem fazer nada. Foi totalmente o contrário. Eu entrei num ritmo pesado de regras, de disciplina, de rotina, de acordar cedo, de ser responsável e protagonista da sua própria recuperação. Nenhum dependente químico adicto chega transbordando de aceitação, humildade, né,
entendendo o que ele realmente precisa. Demanda uma relação de tempo para que essa pessoa tome a consciência e entenda o real intuito dela estar naquele lugar. Então, existem as fases de desintoxicação, as fases de reabilitação e a fase de reinserção social dessa pessoa devolvida à sociedade, né? Então, é complexo de tratar. Quando a gente fala de qualquer transtorno psicológico, ele é complexo, não é simples, é muito difícil de ser tratado. É necessário uma equipe multidisciplinar. Então, a pessoa tem que ser tratada por um médico, tem que ser tratada por um psicólogo, tem que ser tratada, né, por um assistente social, tem que ser tratada também por um pastor, por um padre, por um líder espiritual, porque a sua doença também tem um fundo espiritual e que precisa ser olhado, também observado. Não é só biológico, psicológico, né? Existe a questão da questão espiritual, que também é fundamental. Diante desse tempo de libertação, de reencontro consigo mesmo, de tempo, e aí o tempo é muito relativo para cada indivíduo, né? Muitas vezes tem pessoas que eu conheço que ficaram 30 dias dentro de uma comunidade terapêutica e não usaram mais. Tem pessoas que passam até hoje se internando e não conseguem se reabilitar. Mas quando a gente fala de ser humano, a gente está falando de desafio a todo momento, porque não existe um parâmetro, um padrão, né? Porque o indivíduo, ele é totalmente individual. Nós não somos feitos em série, né? Nós somos individualmente dentro da sua própria história pessoal. Cada um constrói a sua própria relação com as drogas. Então, isso tem que ser investigado a fundo. Infelizmente, né, as comunidades têm uma quantidade enorme de pessoas, né? E é difícil num efeito manada, né, de 100 pessoas, 50 pessoas na comunidade, você conseguir ter um olhar individual, porque é mais fácil tratar no coletivo, né? Até para os coordenadores de comunidade, você tentar tratar 100 pessoas, né, dentro de uma comunidade, fica rotativo, você vê entrando e saindo pessoas, você nem consegue acompanhar. É pessoas entrando e saindo, internando a todo momento, né? Mas no meio disso aí, uma peneirada, vai surgindo aqueles que conseguem e entendem que o tempo é fundamental para o processo de recuperação. Estudos científicos mostram que o processo de neuroplasticidade, que é a neuroplasticidade, onde o cérebro faz a readaptação neural, é no mínimo 2 anos, né? Por exemplo, a pessoa sofreu uma lesão e ela tem uma parte do cérebro comprometida. Até que o cérebro faça caminhos novos, a pessoa tem que estimular outras áreas do cérebro. Para a dependência química não é diferente. A pessoa condiciona sua mente, seu corpo, seu espírito a receber quantidades diárias de substância durante um longo período de tempo. E até que todo esse organismo volte ao seu estado natural, vai uma relação de tempo. E se essa pessoa usa, ela zera todo um processo. O que acontece muitas vezes é a pessoa usar e ela achar que ela pode continuar dali. Ela vai ter que começar tudo de novo. E é difícil para a pessoa, pô, mas vou ter que começar do zero, vai ter que começar do zero. Porque ela vai tentar trocar o pneu com o carro andando e ela não vai conseguir, vai ficar cada vez mais dificultoso. Durante o processo que eu fiquei na Contaps, os 11 anos que eu fiquei lá, junto ali, me ajudando, aprendendo, né, com a Contaps, eu lembro uma época que chegamos a acolher 150 famílias, 150 dígitos por ano. Então, era uma quantidade muito grande, mas era um nível muito alto de rotatividade. Então, era entrando e saindo pessoas, internando e saindo, e era poucos que ficavam. A maioria desistia. Então, o normal era desistir, né? Poucos eram que ficavam. Por quê? Porque eu trabalho há 13 anos, desde que 11, 12 anos, né, quando eu fui para a equipe, com um tratamento voluntário. Eu nunca tratei pessoas involuntariamente. Então, eu trato de forma voluntária. Já peguei pessoas para internar, foi o que eu estava conversando com o André no começo, mas sempre no convencimento, na conversa, no diálogo, e a partir do momento que a pessoa não quer, né, eu não vou enfiar goela abaixo um processo terapêutico nela, mas existe vários outros métodos de tratamento. Ah, mas meu filho, ele não aceita, ele precisa de ajuda. Então, até que todas as abordagens sejam esgotadas, né, aí tudo bem, através de um médico, um profissional da saúde mental, ele pode talvez encaminhar para um processo de internação, não simplesmente de forma banalizada, assim, pega, levou e já era, porque isso aí a gente está falando de ser humano. O ser humano não é um bicho que sai prendendo e jogando dentro de um lugar e simplesmente deixar eles
haver navios lá, deixando que a abstinência faça por si. Mas somente ficar sem usar em locais totalmente disfuncionais pode mais causar trauma a essa pessoa do que ajuda. Então, aí a pessoa sai e usa de novo, a pessoa sai e usa de novo, e a família não entende por que ela não para de recair. A pessoa, o indivíduo, ela vai adaptando o seu organismo a receber aquela quantidade X de substância durante certo devido tempo. No meu caso, eu usei por 10 anos, né? Então, quando eu entendi que eu precisava parar, eu entendi assim. Durante que eu estava... A família é a última pessoa que vai conseguir ajudar o dependente químico. Geralmente, a fantasia da família é achar que ela vai poder exercer o poder sobre o filho e convencer ao filho, por conta da mãe, que tem um relacionamento com o filho desde o bebê, que vai conseguir convencer o filho. Não vai. Tem que buscar profissionais e tem que ser pessoas neutras. Tem que ser pessoas do convívio, né? Porque a família vai adoecer junto dentro desse processo. A família vai tentar incansadamente fazer um convencimento e o adicto vai incansadamente manipular, mentir, persuadir e dizer que vai ficar bem, dizer que não vai fazer mais e repetir o processo e fazer novamente. Então, quando um paciente vem ao consultório e eu entendo que ele é cru no processo de recuperação, nunca foi para nenhum tratamento, nunca foi para um psicólogo, nunca fez nenhum tipo, eu já aviso a família que a partir daquele momento ele está iniciando uma jornada de recuperação. Não quer dizer que ele vai já, a partir daquele momento ele não vai usar mais. Ele vai iniciar uma jornada de recuperação. E dentro dessa jornada de recuperação pode ter recaídas. Pode ter. Pode talvez não ter recaídas. Então é tentativa e erro. Pode ser que esse indivíduo aceite de cara. Talvez ele não aceite de cara. Mas uma boa avaliação psicológica, uma boa triagem, um bom acolhimento ajuda muito nesse processo. Antes de qualquer tomada de decisão. Antes da família já querer prender, já querer bater, né? Geralmente é muito comum, né, os pais, né, mais incisivos, né? Não, vamos dar um pau nele, vou pagar um cara para bater nele que ele vai aprender. Não, vamos pegar um traficante ali, que aí vou armar para ele ser pego com droga. Tudo bem, a família vai tentar de tudo, mas vai causar mais trauma, mais sofrimento para essa pessoa e pode ser que ele não dê certo, pode ser que não dê certo. Ou grande parte das vezes não dê certo. Então, o que funcionou para mim na minha recuperação não quer dizer que eu vou aplicar na vida de todo mundo. Porque o que funcionou para mim? O que funcionou para mim foi o envolvimento, internação de 8 meses dentro de uma comunidade terapêutica, foi ficar próximo dessa comunidade até eu sair e montar a Revitalize. A Revitalize é uma república terapêutica, é uma clínica integrada de psicologia, onde no mesmo ambiente tem uma república de moradia assistida, modelo de moradia assistida. Na verdade, é o futuro de tratamento, porque nos Estados Unidos já não tem as internações de isolamento social. Só no estado da Califórnia tem mais de 400 casas no modelo de república terapêutica, a moradia assistida. Porque essa pessoa ela convive em sociedade, mas ela fica ainda no ambiente seguro, recebendo acompanhamento 24 horas por um psicólogo e por um acompanhamento terapêutico próximo, né, geralmente seus iguais, no ambiente protegido. Ainda é seguro. Longe, assim eu falo, dos gatilhos, continua próximo da sociedade. Nesses 11 anos que eu fiquei na Contaps, hoje, se eu for na Contaps, hoje eu vejo pessoas que estão lá e que se internaram há 10 anos atrás. Ah, mas isso é pela doença. Beleza, é pela doença, mas eu não vou ficar sentado na minha bunda esperando que as pessoas recaem, e não vou fazer nada para tentar mudar isso. Dentro dessa lógica, a gente pensou um modelo de moradia para tentar especificamente entender esse indivíduo na sua individualidade e o sentido real de por que ele não consegue ficar sem usar e o que leva ele à recaída. Então, geralmente, os casos que a gente está aqui na República atualmente são casos que se internam há 20 anos. Então, são pessoas que se internam há 20 anos. Então, são os casos mais... A doença já é crônica. Então, é o caso que é o crônico do crônico. Os casos mais complexos de internação, onde o isolamento social, onde as clínicas já não têm mais fundamento terapêutico. Ah, mas eu sou contra as comunidades? Não sou. Sou 100% a favor de qualquer tipo de tratamento, porque a dependência química, tudo é válido e, ao mesmo tempo, nada é válido. Eu posso dizer para vocês aqui qual que é o protocolo.
mas quando eu estiver diante do sujeito, o protocolo vai ser individual. Não tem como aplicar para ele o que é aplicado para todo mundo. Vai ser dentro da lógica dele. Primeiro, que eu não tenho a redução de danos, eu não acredito na redução de danos como método de tratamento, eu acredito na abstinência. Parou de usar, fez um processo terapêutico, medicação como suporte, acompanhamento psicológico e abstinência contínua. Usou, zerou o processo. Zerou o processo e recomeça de novo. Né? E aí a Revitalize nasceu com esse intuito, porque muito alto índice de recaída. E aí a gente começou a escrever, eu e a Mônica Engluber, que é uma psicóloga, doutora em psicologia, começamos a escrever sobre o protocolo de prevenção à recaída, PPR-TAS, Protocolo de Prevenção à Recaída do Transtorno de Adição de Substância. Esse protocolo a gente está criando, ele está ainda escrito, está ainda em modelo de teste, onde a gente vai criar o que a gente vai fazer com a pessoa quando ela chega à Revitalize. Ela vai fazer uma triagem inicial, vai passar por uma avaliação específica individual, com aplicação de teste. Não é o terapeuta, mas o teste vai dizer quais são os traumas, o que essa pessoa viveu realmente dentro da sua história, da sua vida. Depois do resultado dessa avaliação, a gente vai pensar um plano terapêutico individualizado. Às vezes a pessoa é um empresário, ele tem uma empresa, ele tem que estar à frente dessa empresa. Não tem como ele internar e isolar ele. Ele precisa, paralelamente à sua vida pessoal, ele precisa caminhar com a sua recuperação. Então, eu acredito que existe um leque de possibilidades para essa pessoa ficar limpa. Espiritualidade, família, acompanhamento psicológico, a terapia medicamentosa, né? Travou. Travou, acho que já deve voltar. E o meio que ele vive... Oi, caiu rapidão, voltei. Então, a própria clínica ela vai internalizar no sujeito que ele é incapaz, que ele não é protagonista da sua própria história. Isso, com o passar do tempo, causa um processo de adoecimento da pessoa, que a pessoa não sai da cadeira do paciente. Ela sempre vai se ver como doente, como incapaz. Beleza, eu sou um adicto, eu continuo em recuperação, mas a recuperação me dá a chance de ter um processo de evolução mental, espiritual, social, profissional. E eu tenho que caminhar nesse ritmo de evolução. Então, de tanta pessoa, você é um doente, você não vai parar. Né? Geralmente a família, por não saber lidar, né, maltrata, xinga, julga. Né? Meu próprio pai, na época que era vivo, falava que eu era um safado sem vergonha, falava que ia meter arma na minha cara. Aquelas coisas que acontecem muito dentro do ciclo familiar, porque é muito trabalho que o dependente químico dá. É muito trabalho mesmo. Se torna uma pessoa impossível de se conviver. Você não tem convivência e não tem relacionamento com o dependente químico quando ele está na ativa. Ele é incomunicável, ele não aceita opinião. E se ele aceita opinião, é porque ele quer alguma coisa em troca. Ou ele está tentando barganhar sentimento, ou ele quer já se fazer de bonzinho para conseguir alguma coisa, porque essa mente dele já foi toda tomada pela questão da substância. O que acontece no cérebro é praticamente sobre o sistema de recompensa, que é muito estudado e lido quando a gente fala de transtorno de substância. O nosso sistema de recompensa ele é o sistema mais primitivo do nosso cérebro e ele é a parte do nosso cérebro que nunca mudou ao longo da história e aonde o ser humano ele evoluiu e é como se fosse o norte e a bússola, esse sistema de recompensa. Isso nos dá um sentido de vida. A partir do momento que a droga ela atua nesse sistema de recompensa, ela pega que essa bússola de propósito, de objetivo e de norte da vida seja bagunçada quimicamente. Quimicamente, essa bússola de sentido de vida ela é bagunçada. Então, esse sistema de recompensa ele fica totalmente danificado.
depende de uma relação de tempo para que o sentido de vida, para que o porquê da existência do indivíduo volte para o seu estado de origem, né? Então, essa mente entorpecida, condicionada, quando a gente fala em cocaína, a gente está falando da substância mundialmente que mais retém dopamina na fenda sináptica, na comunicação neural. Então, a cocaína, a pessoa baba de excitação, de tão prazer que ela tem. Você sente tanto prazer que é como se você tivesse excitado por uma relação sexual e multiplicado por 10 no cérebro, na quantidade de dopamina. Então, é lógico que essa experiência vai querer ser repetida, porque o ser humano ele vive pelo prazer e em função do prazer, né? Nós vivemos em função desse prazer. Vocês estão me vendo? Então, né? Uhum. Nós vivemos em função desse prazer. E é normal viver em função desse prazer. O ser humano é cheio de manias, cheio de vícios. É normal ter vícios e manias e hábitos, né? E hobbies, é normal. Acontece que a relação de vício com a droga, ela é totalmente autodestrutiva, compulsiva, obsessiva e doentia, né? Então, para que essa pessoa desintoxique, para que essa pessoa tome o norte e um direcionamento de vida, é muito tempo. Limpo. É muito tempo limpo. Não é do dia para a noite que essa recuperação vai acontecer. Isso vai uma relação de tempo. Mas a gente está falando de um cérebro que quer as coisas tudo assim, ó, pum, rápido. Então, o próprio indivíduo não tem paciência ou não entende o processo. Mas por que eles não entendem o processo? Porque eles acham que eles vão chegar na clínica e daqui uma semana, um mês, 30 dias ou 90 dias já vão estar extremamente curados do seu problema. Até hoje, eu busco o meu tratamento, mesmo estando 13 anos limpo, próximo de Narcóticos Anônimos. Até hoje, o meu trabalho me fortalece e eu ter envolvido com recuperação ainda me lapida até hoje no meu processo de recuperação. Eu ainda estou em recuperação. E eu sei que se eu sair daqui agora dessa reunião e usar, eu perdi. Eu perdi todo um patrimônio de 13 anos e 2 meses e 28 dias. Eu perdi. E a dor de perder esse patrimônio é muito grande. Eu já tive diante de pessoas com anos de abstinência que perderam por conta de uma dose. Então, a distância da recaída para o adicto sempre está na dose, na distância do seu braço, né? Então, mas ninguém pode fazer nada pelo adicto. Ele é o maior responsável pela recuperação dele. Não é a família. Não é a família. A gente tem que promover palestras como essa, conscientizar, sensibilizar, movimentar e mostrar que o adicto, que essa frase que a pessoa fala que uma vez drogado, sempre drogado, isso é mentira. Que existe uma vida em abstinência, uma vida limpa, uma vida sem drogas. Existe essa vida. Existe. Se você olhar nas igrejas, nas religiões, tem um monte de pessoas aí que conseguiram. Tem pessoas que podem estar me ouvindo agora que conseguiram. Cada um conseguiu do seu jeito. Eu tenho certeza que cada um sabe o preço que paga para continuar limpo, né? Mas um método científico, psicológico, né? Um método, assim que eu falo, que poderia ser cientificamente, né, mais próximo da ciência, sem dúvida, é o acompanhamento psicológico, né, é o aconselhamento. Tem muitos pastores, muitos líderes espirituais aí que têm um dom, né, de ajudar as pessoas de uma forma fora do comum, né, mas desde que a pessoa tenha, né, a disposição de ajudar. O próprio dependente químico, ele se encontra num sofrimento muito forte, porque ele entra numa espiral onde ele usa para fugir das consequências que o uso trouxe para ele, e essas consequências voltam para ele e ele usa novamente. Então, ele entra numa espiral. Ele usa para fugir de uma consequência das realidades, e essa realidade faz ele usar. Esse uso nunca vai ser social. O adicto que perde o controle uma vez, ele nunca mais usa socialmente. Na verdade, eu aprendi uma frase no AA que fala assim, ó, quem bebe social, mente. A pessoa mente que bebe social, ela se engana, ela diz para ela que ela consegue controlar, mas ela não consegue controlar. As evidências, as consequências, o que ela fala,
Tudo isso mostra que ela não tem o controle sobre a substância. Amor, vou tomar só uma. Não vai tomar só. Vai tomar 10, vai tomar 20, vai sumir, vai falar que vou ali e volta daqui a 3 dias. Então, assim, esse cérebro não vai voltar para o uso casual esporádico. Ah, mas eu consigo. Beleza. Se você teve um descontrole e se você usa se você usa hoje de forma regular, pode ter certeza que quando acontecer um acontecimento drástico na sua vida, perda do ente querido, um problema financeiro grave, um problema de relacionamento grave, pode ter certeza que você vai usar e vai usar para valer. Não vai usar controladamente, vai usar para arrebentar, meter o pé. E esse meter o pé é o quê? É trânsito, é morte no trânsito. Esse meter o pé é o quê? É agressividade, é bater, é espancar. É um comportamento impulsivo, destrutivo e que acontece com as pessoas que estão com a mente totalmente entorpecida. Essa consciência foi sequestrada e a pessoa, seus mecanismos de defesa ali estão totalmente vulneráveis e esse juízo mental, ele está totalmente exposto. É isso que o álcool faz. Agora imagina o álcool potencializado com a cocaína. Agora imagina uma pessoa impulsiva, sem o juízo mental, com o poder que a cocaína, a sensação de poder que a cocaína traz. A combinação dos dois é chamada de cocatileno, que é a substância mais viciante que existe para o cérebro. O álcool separadamente, com a cocaína separadamente, não é tão viciante que a combinação dos dois. A pessoa bebe e usa cocaína ou fuma pasta base, não tem problema. A diferença do crack, a pasta base, para a cocaína é somente a forma de absorção ao corpo. É a forma que a pessoa manda a droga para dentro do corpo. Na década de 80, era muito comum os baques. O cara cheirava, chegou a hora que o nariz não aguentava mais, aí o cara começava a injetar cocaína diluída em água, ou no próprio sangue, dependendo da insanidade da pessoa. E aí, quando na década de 90 chega o crack, o pulmão é muito maior do que o poder de absorção do nariz. E a questão de injetar é muita função para o usuário. Então, começa a se fumar a pedra. E aí, potencializa-se o efeito da droga no cérebro e causa um sequestro dessa mente fora do comum. Hoje eu estava no trânsito, estava eu e minha esposa, acho que até ela está aí agora. Minha sogra está aí, a Cristiane, lá dos States. Está aí. Eu estava no trânsito e um rapaz veio até o carro e eu falei, quantos que falta? Aí ele falou, falta 25 centavos. Falei, então toma 25 centavos. Aí a Camila olhou assim e falei, não entendeu o diálogo que eu estava ali. Por que eu não entendo? Porque o diálogo que eu falei para ele, porque ele estava ali na obsessão de conseguir o cincão. O cincão para ele conseguir fumar a próxima dose. Ah, mas está sendo ruim fornecendo tráfico. Eu não estou sendo ruim. Na condição de sofrimento que aquela pessoa se encontra ali, na obsessão, na condição física deplorável, eu não sou a favor de dar dinheiro, porque isso só aumenta. Mas ali eu sabia que ele só queria mais 25 centavos. Então a obsessão dele nada mais tem valor. Nem alimentação, nem tomar água, nem tomar banho, nem convívio com a família, nem convívio com o filho. Nada dá prazer. O que dá prazer é os mais 25 centavos para ele conseguir mais um pega. Né? Então, infelizmente, é uma doença progressiva, incurável, fatal e que leva à morte e que continua matando. E mata porque muitas vezes o poder público está se virando, fazendo de tudo para tentar ajudar as pessoas. Mas é muito complexo. É uma opressão, é uma força maligna, né? É uma coisa fora do comum. Quem vem para o lado espiritual sabe que é uma coisa... A gente está lutando para o bem, né? O Gavi é as pessoas do bem, que querem salvar vidas. Mas existe uma força contrária. Essa força contrária é produzir drogas. Quanto mais a mente entorpecida, mais pessoas vão vivendo, vegetando. A droga já é uma pandemia mundial. O Brasil é o país que mais trafica, transnacional, né? Maior país que transporta droga do mundo, então a droga passa por aqui, infelizmente. E é uma coisa fora do comum. Mas aqueles que conseguem se recuperar, o adicto que consegue, assim como eu, 13 anos limpo,
a gente vai fazer um exército de pessoas que vão viver uma vida de abstinência. E eu sempre falo que um adicto limpo, ele vale por 10 pessoas que nunca usaram droga. Porque essa pessoa que conseguiu se recuperar, se ela tiver um plano de vida, se ela tiver um norte, ela tem que ter, senão ela não vai parar. Ela não vai conseguir parar de usar se ela não ter um projeto de vida individualizado ali, se agarrar e ter um objetivo, ela vai acabar recaindo. E se ela começa a recair, daqui a pouco, ela acha que aquilo ali é para a vida dela mesmo, que ela não vai conseguir parar, porque ela não consegue, porque ela já vem de eventuadas recaídas, né? E o nosso cérebro não é um videogame que a gente pega o controle e fica brincando com ele. Ah, vou tomar uma substância aqui, vou tomar outra. Isso causa consequências. Isso causa problemas, né, físicos, né? Isso vai gerar consequências. Então é complexo, mas é gratificante de trabalhar. Eu tenho quase certeza que cada pessoa, cada ser humano ali que o Gavi recebe uma ligação e para aquele momento, aquele ouvido, aquela escuta clínica salvou uma vida. Salvou uma vida. Para aquele momento a pessoa ia se matar, pode ter certeza. Pode ter certeza. Não é... A ideação suicida não é um pedido de... Muitas vezes as pessoas, tá chamando atenção. Não tá. A pessoa está em sofrimento. Né? Imagina você romper com todos os seus mecanismos de sentimento e ter de verbalizar que você quer morrer. Né? Então, com certeza a pessoa está em sofrimento mesmo. E assim, fora o transtorno de humor, que é a depressão, a dependência de álcool e outras drogas é o segundo no mundo que mais mata por suicídio. Então, no ano passado, foi 6 que eu conheci que morreram, 3 por suicídio e 3 por problemas direto ou indiretamente relacionados ao abuso de drogas. Então, é muito triste você sentar, conviver, olhar, acompanhar e depois saber que essa pessoa se suicidou. E saber que acaba sendo mais um, né? Mais um para a estatística de morte. Então, o trabalho que o Gabi faz é um trabalho abençoado por Deus, né? São anjos, né? Vocês são anjos de Deus, usados por Deus, para salvar as pessoas, voluntariamente, sem ganhar nada em troca, né? Simplesmente pelo amor abnegado às pessoas, né? Pelo amor de saber, naquele momento ali, você conseguiu dar uma escuta clínica. Freud falava lá atrás que existe a cura através das palavras, que a única coisa que o ser humano precisa é falar. Às vezes a pessoa está tão reprimida, ela não consegue, dentro do seu ambiente de familiar, ela não consegue falar, porque ela é julgada. Né? Lá vem você com essa mesma conversa. Né? Mas isso é do ser humano, tá? O ser humano é assim. O dia a dia, a rotina, faz o ser humano ficar com uma forma de ser, né? Isso eu incluo eu também. Arrogante, prepotente, né? Consegue algumas coisinhas, já acha que é o cara e acha que pode passar por cima de tudo, que nem um trator. Dia 16 de outubro, eu tive um problema muito sério de saúde, né? Eu fraturei uma vértebra em setembro e em outubro eu tive uma convulsão por conta dessa vértebra que colapsou, né? Eu estava lá em Olímpia. E ali eu fiquei sem me mover, fiquei sem andar. E eu fiquei no hospital, deitado, usando fralda, e a Camila, que é minha esposa, que cuidou de mim. Né? E eu, com a minha arrogância, minha prepotência, meu orgulho, nunca imaginei que eu seria cuidado ao ponto de ficar acamado. Então, assim, foi um mal necessário para a minha vida e para a minha recuperação. Primeiro, para entender que eu não sou nada. Segundo, que eu preciso das pessoas, eu não faço nada sozinho. E que essa autossuficiência, essa arrogância, eu tenho que lutar com ela todos os dias. E foi para uma forma de aprendizado mesmo. Em todo momento, o poder superior, Deus falou comigo naquele lugar, em todo momento. Né? Primeiro que é um Deus que cuida, um Deus que todo momento coloca anjos para estrategicamente salvar a sua vida. E talvez para um outro momento eu conte exatamente o que aconteceu, quanto que Deus agiu naquele momento, foi colocando as pessoas certas, no momento certo, nos locais certos para que eu seja salvo. Né? Mas com certeza isso é fruto de tantas pessoas que eu já ajudei a recuperar e ajudei. E isso volta, o universo é assim. Então, se você faz o bem, isso de alguma forma vai voltar para você. Então, o que o Gavi faz com as pessoas, né, com a prevenção ao suicídio é fantástico. Fantástico, pode ter certeza que Deus protege vocês, a vida de vocês, a família de vocês, por conta dessa atitude que vocês têm
de prestar esse voluntariado, esse ouvido ao próximo e se doar ao próximo. Então, assim, poderia continuar aqui falando muito sobre a questão da adicção, da doença da adicção, da compulsividade por substância psicoativa, das consequências, do tratamento, mas eu acho que seria mais legal se eu abrisse para as perguntas, para vocês interagirem comigo aí, perguntar alguma coisa. Tamo junto. Olha o Coutinho entrou aí. Uau, que palestra sensacional, viu? Parabéns, muito bom. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a questão do suicídio, né? Isso que eu ia perguntar. A sua experiência aí, de você conviveu com muita gente, né, com essa problemática, né, e você deve ter visto muita coisa, né, essa questão do suicídio, né, que a pessoa chega no fim do poço, né, em que proporção que isso vem a ocorrer? Assim, vamos lá, pode falar. Só um pouquinho. Eu queria completar um pouquinho, dentro da mesma pergunta, que era meu interesse, dizer assim, a pessoa busca o suicídio nesta fase de abstinência, este é o momento da falta. Tá. Só. Vamos lá. Quando a gente fala em suicídio, a gente está falando de sofrimento no nível mais profundo do ser humano, e é onde a pessoa quer matar a dor, não a vida, né? A pessoa quer matar o que ela está sentindo, o sentimento, e o sentimento não é real. O sentimento é abstrato, não é real. Tanto que o nosso pensamento também não é real. A gente está pensando 90% de coisas aqui, mas é tudo aleatório. A gente pensa acerca de tudo. Se a gente for dar sentido a tudo aquilo que a gente pensa, aí a gente está lascado. Porque o pensamento gera sentimento e o sentimento determina o nosso comportamento. Então, para a pessoa chegar ao ponto, no limite tão grave desse, vamos falar da dependência química, né? Dependência química causa muita consequência, muita consequência. E a pessoa age pela impulsividade. Quando a gente fala de impulsividade, a gente está falando de insanidade. Então, a pessoa se expõe, a pessoa expõe a família, a pessoa perde credibilidade, a pessoa perde emprego, a pessoa arrebenta com a família entorpecida e movido pelo desejo de usar. Quando passa toda essa sensação da droga, cai esse vazio. Então, essa dor que a pessoa sente quando ela entra em contato com a realidade é muito forte. Então, muito mais da metade do suicídio acontece quando a pessoa acaba ali, naquele momento que a pessoa acabou de usar, e ela se olha, e ela se percebe, e aí ela, para não lidar com tudo aquilo, ela se mata. Para não lidar com tudo aquilo, ela se mata. Então, acontece muitas vezes quando a pessoa se mata após acabar toda a substância. Quando acaba todo o uso de droga, a pessoa acabou de usar, ela se encontra num quartinho jogado, sei lá, porque enquanto ela está usando, a mente está acelerada, o prazer está acontecendo enquanto ela está usando. E aí, quando acaba toda a substância, ela cai em si, ela acaba partindo para a atitude. E a gente sabe que o suicídio ele tem 3 fases fundamentais. Primeiro, a ideação, o planejamento e a ação por si só. Então, esse paciente, essa pessoa, por isso que é importante um profissional da saúde mental estar próximo de uma comunidade terapêutica para observar. Não é aquela coisa da carta. A pessoa fica sempre, não, ela deixou uma carta. Não é tão simples assim. A carta é um de uma série de fatores e que o profissional da saúde mental, até pessoas que não são, vão perceber que a pessoa está se despedindo de alguma coisa, que a pessoa já está preparando. Na Contaps tinha um rapaz, que infelizmente foi ano passado, que ele tinha a fixação dele por corda e a fixação por árvore, e ele ficava já todos os dias planejando como ele ia fazer. Então, aí teve um dia que eu liguei lá e pedi para ele fosse no armário dele para revistar e acharam uma corda. Depois, ele tinha fixação na árvore. E a angústia que ele sentia era muito forte. Graças a Deus, esses 11 anos da Contaps, nunca ninguém se suicidou, né? Graças a Deus. Mas teve vários que passaram por lá que se suicidaram sempre depois do uso. Sempre depois do uso. Ou eles recaíram, aí depois que estavam naquela abstinência. Agora vamos falar de cérebro. Você encharca o seu cérebro com dopamina, de repente você para de usar. O seu cérebro entra num sofrimento, porque a ausência de dopamina causa uma angústia
fora do comum, uma angústia, nossa, violenta. Então é normal que os primeiros 90 dias a pessoa tenha uma coisa que chama ambivalência. Ela oscila muito de humor, ela quer ajuda, ela pede, mas quando ela enfrenta essa angústia causada do cérebro, da abstinência, ela quer desistir, porque é muita dor, é muita dor. E aí existe a farmacoterapia para dar o suporte. Mas muitas vezes a pessoa enfrenta aquilo no peito. Fala, não, eu vou enfrentar. Mas ela pode dizer para você agora que ela quer parar, à noite ela quer ir embora. E aí a ambivalência é muito violenta, acontece do dia. Dentro de uma comunidade terapêutica, a família não vai conseguir lidar com essa ambivalência, ela vai pirar junto com o adicto. Porque ele vai prometer, vai dizer, blá, 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 uma semana de boa, daqui a pouco começa de novo. Ou irritabilidade, insônia, né, não consegue dormir. E esse vazio, não só pelo sentimento, mas organicamente, fisicamente. O cérebro está com ausência de dopamina porque foi causado um acelero de produção de dopamina, de retenção, e aí a abstinência parece que vem aquele vazio. E é só quem viveu a dependência química sabe o que eu estou dizendo. Quando acaba toda a droga, quando acaba tudo e você tem que voltar para casa, enfrentar a família, enfrentar esposo, filho, puta, é muita dor. É muita dor. Então é muita dor mesmo. É uma dor que eu lembrava todos os dias internado, quando eu tinha que voltar para casa, e essa dor de lembrar me fazia eu continuar. De tanta dor que eu sentia, eu não queria mais sentir essa dor. É muita dor. Então essa dor leva ao suicídio, sim. Doutor, oi. Doutor João Carlos, tá ouvindo? Oi, tudo bem, graças a Deus. Eu peguei bem na hora que você estava comentando a respeito da clínica, da abstinência, que é quando a pessoa está pronta para sair e aí ela recai de novo. Isso aconteceu agora recentemente. A Thalita estava pronta já para sair, ela ia receber alta agora dia 21. Ela estava já naquela fase da ressocialização, que ela vai voltar, né, para o convívio social, e infelizmente aconteceu a recaída. E aí, no caso, ela está lá novamente na clínica, guardadinha. Então, assim, o processo, pelo que eu entendi, começa tudo de novo, aquela questão. Então, assim, na verdade, estar pronto nunca vai estar. Tá? Uhum. A clínica que fala assim, não, ele está pronto, está preparado. Não, não vai estar preparado. Ele vai só cumprir uma etapa do processo que vai dar continuidade aqui fora. Então, a recaída faz parte desse processo, infelizmente. Eu recaí várias vezes para entender que o álcool era um gatilho para minha recaída. Então, eu não queria aceitar que eu tinha que viver, porque eu tinha o álcool como uma relação de amor. Eu não queria aceitar que eu tinha que viver sem o álcool, porque tirar o álcool da minha vida vinha junto amigos, vinha junto família, vinha junto uma série de coisas que na minha cabeça, durante muito tempo, eu tive experiências boas com o álcool. Não tive só experiência ruim. Eu tive sensações boas com o álcool. Então, assim, ela recaiu, mas com certeza, dentro da cabeça dela, ela pode ter pensado, pode ter acontecido ele falar assim, olha, realmente não posso fazer determinada coisa porque eu vou usar. Ah, eu fiz o quê? Ah, eu fui ver os amigos da ativa. Ah, eu fiz o quê? Eu não fiz o sugerido. Fizeram várias coisas são sugeridas. Evite lugares, pessoas, ambientes ativos. Ah, mas eu vou viver numa bolha. Não, você não vai viver numa bolha. Mas quanto mais você alimentar fatores de proteção e desconstruir fatores que levam ao uso, essa balança vai fazer que a pessoa tenha alicerce para se manter em abstinência. Recaiu, zero processo, começa tudo de novo. E aí vai trabalhar o que te levou a usar, entendeu? E muitas vezes ela talvez nem está pronta para parar, tá? Talvez ela até não entendeu ainda. Então, infelizmente, vai chegar um momento que essa ficha vai cair. Mas a gente não sabe quando. Muito relativo. É como eles informaram, né? O doutor acabou de explicar também que é uma coisa, nunca ninguém vai estar pronto, porque isso daí é uma luta, uma batalha constante. Até o senhor deu o exemplo aí, né? São 13 anos. Mas, assim, ela mesma fala, a minha preocupação maior é que ela mesma fala, eu não quero, é bom, aquele linguajar de adolescente hoje que curte, que isso é legal, que é bom, eu sou jovem,
como o senhor acabou de falar, a ficha não caiu ainda. E às vezes a gente fica meio confuso de como lidar com essa situação. Porque foi 1 ano e 1 mês. Totalmente ela, uma outra perspectiva de pensamento. E de repente falaram assim, ó, tal dia pode vir buscar, né, tal, a gente está fazendo o processo dela para socialização. Ela está em Chapadas do Guimarães. Ah, entendi. E aí, foi a única que eu encontrei, assim, mais próxima, né, da ala feminina. E aí, de repente, me veio a notícia, né, de que aconteceu e aí não iam liberar ela no momento. Sim. E eu fiquei assim... Você tem que ter um ponto de apoio aqui fora. Qual que é esse ponto de apoio? Vem a Revitalize aqui, conhece, né? Tem uma equipe de profissionais aqui que trabalha, tem psicólogos, trabalha especificamente nessa área. Tem que ter um ponto de apoio aqui fora. Então, ela saiu da ressocialização, ela já tem que vir para um atendimento psicológico, uma orientação familiar e para umas metas do que ela vai fazer exatamente aqui fora. Muito bem traçado, muito bem claro. Não aquela bagunça. O que vai fazer? Porque ela está no processo ainda. A ressocialização não é férias do tratamento. A ressocialização é uma etapa, é para testar mesmo, testar como é que tá. Senão ela vai viver isolada socialmente, aí ela perde as habilidades sociais, e aí vai ficar mais grave trazer ela de volta. Mas saiu, tirou a ressô, Deus abençoar que a gente vai montar uma Revitalize feminino, logo, logo. E a Revitalize, ela é isso. Alguns pacientes vêm para cá. Eu estava com um rapaz de Chapada aqui, ele ficou 6 meses lá e veio e tirou a ressô aqui, e a família, por não confiar, por não acreditar, deixou ele 30 dias aqui na Revitalize. Ele ficou 30 dias aqui. 30 dias saindo, fazendo as coisas que ele tinha para resolver, beleza, fazendo normal, mas morando dentro da República da Moradia Assistida, até para ele fazer esse processo de transição. Porque eu lembro quando eu saí da Contápolis, até para dirigir carro eu achei estranho, porque parece que eu até perdi a habilidade de dirigir o carro. De tanto que você fica isolado socialmente, você perde as habilidades sociais. E os maiores gatilhos estão aqui fora, não estão dentro da clínica. Dentro da clínica, ficar sem usar é fácil. A gente brinca que é a bala de borracha. Aqui é a bala de verdade. É uma forma da gente brincar no sentido de que os maiores gatilhos estão dentro da sociedade. Né? Temos aqui, abrimos aqui a fila de perguntas, já temos aqui 3 na fila. O Nildo, pode fazer sua pergunta, Nildo. Nildo. Boa noite, professor. Parabéns pela sua brilhante exposição. Não sei se estão me ouvindo. Estou te ouvindo, Nildo. Beleza, maravilha. Veja, eu estou com a incumbência de falar sobre esse tema, mas, sobretudo, para uma faixa etária de 11 a 14 anos. Desafio. É um desafio, eu sei que é um desafio, e eu me alegro por essa oportunidade singular, porque eu já tive essa experiência de palestra, né? Mas era para um outro segmento, a rapaziada do Demolei, né? Que nós tínhamos um outro nível de conversa. Mas o senhor mencionou agorinha alguma coisa que está na minha palestra e eu queria ver o que o senhor poderia me falar um pouco mais sobre a questão dos fatores de proteção, né? Que é uma das questões que eu pretendo enfocar, né? São os fatores de proteção, particularmente considerando que aquelas crianças ali pode já ter gente ali envolvida ali, né? Já ter usuário ali e a gente não sabe. Então, eu preciso dos fatores de proteção para alguma ideia nesse sentido, até para fortalecer, porque eu já tenho elencado. Né? Legal. Obrigado. Hein? Nildo, legal você falar sobre isso, porque denota que você está no caminho certo. Realmente, a prevenção à recaída, ela fala dos fatores de proteção, dos fatores de risco, fala sobre das questões sociais. A melhor palestra, ela é realizada quando você faz um pequeno estudo da onde você vai fazer, da região que você vai fazer, do local que você vai fazer, e algumas informações até das pessoas, da família daquelas crianças. Porque, assim, eu já fiz palestra em CEINF. Cheguei lá, a mulher falou, não, vou fazer uma palestra. Beleza, cheguei lá, era tudo criança. Aí eu olhei assim, eu falei, putz, como que eu vou falar de droga para um monte de criança? Né? Fiquei gelado, né?
E aí tentei fazer uma coisa descontraída. Eu toco, né? Eu sou músico. Então levei a música, toquei um violão. Primeiro eu cativei, falei da confiança. Outras coisas totalmente aleatórias, né? Sentido de vida, de propósito, né? De porquês, né? De escolhas, né? De por que que o ser humano muitas vezes tem as escolhas, consequências das nossas escolhas, né? Então fui ali, fui trazendo e deixando as crianças participar e o nervosismo saiu. Mas o que, que eu fiz? Um dia, uma semana antes de eu ir nesse CEINF, eu fui conversar com o pessoal do CEINF para saber mais sobre aquelas crianças, né? Porque a prevenção recaída, ela é um estudo em loco. Não é assim, vou aparecer uma escola, tem um material de prevenção, eu vou lá e vou apresentar e vou levar um ex-viciado lá. Primeiro que não é nem sugerido que leve um ex-usuário, porque esse ex-usuário se torna herói. Ele não se torna como exemplo. A criança, o discernimento da criança é ver um cara que usou droga e que deu a volta por cima. Então, ela vai assimilar que ela pode usar, ela vai dar a volta por cima. Então, esse exemplo tem que tomar muito cuidado da fala, da linguagem que vai ser tratado e não levar pessoas ex-usuárias para dar depoimento. Isso não é sugerido para palestras para crianças, né? Nem para adolescente, tá? O público adulto, beleza, eu meto o ex-usuário lá para falar, eu também falo da minha história pessoal, mas para criança e adolescente eu tento trazer uma questão mais informativa, falo dos efeitos das drogas no corpo, das consequências do uso, especificamente de cada droga, se as crianças sabem o que é o álcool, o que, que o álcool causa, como que os pais ficam sob o efeito do álcool. Eu lembro de um pai, um menino começou a falar, um menino de 7 anos começou a falar do pai alcoolizado. Mas é isso aí, fator de proteção é o quê? Família, no sentido do contexto do ambiente, da familiar, o que esse ambiente é proporcionado e o que essa criança não vai ter como exemplo. Não, eu não quero isso para minha vida, eu quero outra coisa. Mas meu pai é normal, é socialmente aceito o álcool. Mas por que o álcool é socialmente aceito? Vamos pensar sobre isso? Por que as pessoas bebem? E aí já criam uma incógnita para uma palestra, porque talvez as crianças não entendem por que as pessoas... meu pai bebe, por quê? Ele fica feliz quando ele bebe. Mas por que ele bebe? Você já parou para pensar? Então, assim, tudo isso tem uma questão moral também, não ficar muito, né, repressiva, né, para não achar que, nossa, meu pai bebe, ele é uma péssima pessoa. Não, não é dessa maneira. A gente sabe que 70% da sociedade faz uso do álcool de forma casual e 15% se torna dependente. Então, não quer dizer que todo mundo que bebe, mas é complexo e que bom que você vai falar sobre os fatores de proteção. Posso até te mandar um material depois sobre prevenção recaída. Eu lhe agradeço. Está atrasado para o dia 10 e eu peguei como norte, até pelas minhas ligações, a superintendência da Polícia Federal aqui, ela tem uma equipe de palestrante que faz esse atendimento às escolas. Certo. E aí, pelas minhas ligações lá, eu obtive com eles só para ter assim um roteiro, né? E até para não sair fora, né? Porque eles atuam muito mais nisso aí do que a gente, né? Eles atuam muito. Atua muito, né? Então, eu peguei como norte e eu vi o senhor fazendo algumas colocações, é isso que consta lá nessas minhas exposições, algumas questões, só que eu vou falar sobre, até eu conversei com o professor responsável, e ele queria que eu falasse sobre as drogas ilícitas, né? Ilícitas, né? Certo. Ilícitas. Aí o álcool, né? O senhor sabe como é que está a situação do álcool, né? Então, eu vou ter que bater nas drogas ilícitas sem nominá-las, né? Eu vou falar só os efeitos dela. Certo, mas tá bom. Agradeço aí o material, se o senhor puder nos fornecer, em nome do GAV, a gente agradece. Tá bom, tamo junto. Obrigado. Agora é a Cristina. Pode falar, Cristina. Não tô te ouvindo. Ah, Andréia? desculpa. Agora é a vez da Cristina. Pode fazer sua pergunta, Cristina. Cristiane. Cristiane, desculpa. Oi, Cristiane. Ô, João, a pergunta que eu vou fazer parece ser inocente, mas eu não tenho, nunca tive uma resposta de um profissional. Necessariamente, a pessoa que começa usando a maconha, leva para outras drogas, ou tem gente que já começa com a droga pesada?
Entendeu? Eu queria saber como que é isso. Tá. Assim, sempre falam-se que a maconha é como porta de entrada. Não é. O álcool é a porta de entrada de todas as drogas. Uau. Ninguém fuma cigarro, bebe antes sem consumir o álcool. Primeiro a pessoa vai estar com a mente frouxa. E o álcool causa essa frouxidão da mente. E a pessoa não tem o discernimento sobre o efeito do álcool, das consequências dela usar outras drogas. Acontece de uma forma migratória. O organismo se adapta. Hoje eu recebi um paciente aqui que ele é maconheiro de carteirinha. Maconheiro mesmo, aquele que tem um amor com a maconha. Amor, caso de amor. Ele usa outras drogas, mas a droga de preferência dele é a maconha, a droga de preferência. Então, o organismo, isso é farmacocinética, farmacodinâmica, a substância se adapta ao corpo de uma forma individual. Geralmente a pessoa ela vai usar as drogas, mas a droga de preferência, a droga de amor, a droga que a pessoa tem mais uma relação, pode ser a maconha, ou pode ser a cocaína, ou pode ser a anfetamina, ou pode ser o álcool, pode ser a cerveja, pode ser o brinco, né, que é a verdinha, a criptonita, pode ser várias outras substâncias. Não quer dizer que a pessoa vai migrar. Acontece da pessoa experienciar a maconha, e por ela estar dentro do meio das drogas, tudo está ali valendo. Para o traficante, não é legal vender a maconha, é legal vender as drogas que causam uma compulsão maior. A maconha não tem muita compulsão, a pessoa consegue usar a maconha todos os dias de forma controlada, ela consegue fumar seu cigarro. É difícil a pessoa ter uma compulsão de fumar até parar ou ficar, não tem. Mas acaba acontecendo muitas vezes do traficante pulverizar crack ou pasta base sobre a maconha vendida e a pessoa que usar sentir uma vibe diferente naquela droga. Porque as drogas que causam a compulsão, que é o comportamento repetitivo, né, de usar, geralmente as químicas, né, as drogas químicas. Então não é uma regra a pessoa usar maconha e achar que ela vai migrar para outras drogas. Ela pode experienciar outras drogas, mas a droga de efeito. Só que isso é muito relativo. Existem 3 tipos de usuário: usuário casual, usuário esporádico, recreativo e o dependente, né? Então a pessoa passa por essas 3 fases até se tornar dependente. O que é o dependente? É o que usa por necessidade, não por escolha. Ela precisa usar a droga. Se ela não usar, ela não se sente bem. Então ela tá desenvolvendo uma dependência da droga. Ela está desenvolvendo uma dependência. O usuário casual esporádico, ele consegue ficar, ele tem escolha. A droga acaba? Beleza. Amanhã ou depois eu vou comprar. Quando chegar, eu uso. E as outras áreas da vida dela está tudo certo. Agora, o usuário compulsivo, não. Ele adoece tudo em função daquela relação de uso, onde ele usa para viver e vive para usar, em função daquilo, né? Então, e assim, a maconha é pior para ser tratada do que outras drogas. Pior. A abstinência de maconha é pior que a abstinência de crack. A abstinência de maconha é uma angústia, é um vazio, a pessoa perde vontade de comer, a pessoa tem transtorno alimentar, a pessoa sente uma coisa, um vazio que parece que é uma ansiedade que vai arrebentar ela no meio, porque ela não consegue ficar sem usar. É a mesma abstinência causada pelos benzodiazepínicos, né, que são os calmantes também, porque geralmente são ansiolíticos que depois, quando você vai tirar, é um problema. Mas isso é tudo uma questão de adaptação neural. O cérebro vai se adaptar a viver sem a substância, é só a pessoa ter um pouquinho de decisão pessoal ali e não fazer, e pedir ajuda, né? Não querer fazer sozinho, porque se ela fizer sozinha, ela vai manipular a própria cabeça dela e ela vai usar. Se ela pedir ajuda, ela vai aumentar os fatores de proteção. Então ela vai... Quando eu verbalizo que eu tenho um problema, eu peço socorro, peço ajuda, eu já não estou mais sozinho. Eu tenho uma gama de pessoas que podem me orientar e me ajudar. Então, antes de eu usar, eu peço ajuda. Então, eu tenho que desenvolver esse gatilho da ajuda, esse gatilho de pedir ajuda, para eu poder passar aquela fissura que é momentânea. Sim, Não sei se eu obrigada. respondi. Agora é a vez da Cecília. E eu não sabia, hein? Meu Deus. Mas, assim, é muito interessante. Todo lugar que eu vou, aí descobre que eu sou psicólogo. Aí depois descobre que eu tenho uma clínica. Aí começam as perguntas. É muita dúvida. E é um tema que fascina. As pessoas ficam prestando atenção assim, porque falam, putz, você não sabia que era desse jeito. Eu falei, é desse jeito. Porque quando a gente está na ponta da lança, que é o caso da gente que está no tratamento, que já está no final eu falo que é fundo da fossa. Não é fundo do poço. Porque poço tem água. Então, a pessoa chega no estado deplorável.
Então a gente fica trabalhando com aquilo todos os dias, só para a consequência mais esdrúxula, mais ferrada que a droga pode trazer à pessoa, ao ser humano. Então, aquele que está lá no uso recreativo, ele está muito distante aqui, ó, da merda, entendeu? Então, talvez aqui ele ainda vai ter muita curtição. Então, é importante, através de palestras e conscientização e sensibilização, que esse mundo se case ao ponto dessa pessoa que está no uso casual não espere chegar no uso abusivo ou a processo tão deprimente que a droga leva e se destrua tanto. Quando você fica dentro de uma comunidade terapêutica, você tem modelos de referência, tanto para o negativo quanto para o positivo. Isso, na verdade, em qualquer relação. Só que você dorme e acorda com os caras. Você dorme e acorda. Então você vê o cara que chega com o pé sangrando de caminhar na Anhanhá. E você vê o cara que está dando certo, que saiu e está bem. Então você tem os modelos de referência. Você não precisa ser o cara que está chegando com o pé lá arrebentado. Lógico que você vai observar, o ser humano não é bobo, ele vai olhar para o ambiente no convivência e vai falar, epa, ele vai ver o sofrimento causado pela essa consequência final. E ele vai repensar, peraí, se eu não parar agora, eu vou chegar lá. E vai chegar, porque a gente brinca que é a doença do ainda. Se ainda você não fez, você vai fazer, é só você pagar para ver. A pessoa que para numa internação, ela não para do nada. Com certeza ela parou ali porque ela deu BO. Deu BO. Ou judicial, ou problema, conflito familiar sério. Ou a família já desertou o cara. A família já abandonou, não aguentou mais, porque fica insustentável a relação. É difícil, muito difícil. João, no caso da maconha, como que a gente classifica uma pessoa que está viciada? Por exemplo, eu tenho, infelizmente, dois filhos que fazem uso disso, inclusive essa filha está aqui, e como aqui é liberado, né? É. Mas assim, ela disse que ela só usa à noite porque ela chega muito cansada, e não é todo dia também, diz ela, que ela chega muito cansada, ela não consegue dormir, então ela fuma e vai dormir, né? O meu filho não, ele fuma maconha como se estivesse fumando cigarro, né? Dá várias pitadas durante o dia. Qual é a quantidade, qual é a frequência que a gente classifica uma pessoa realmente viciada nessa droga, na maconha? Quando a pessoa tem os rituais de uso, que é os rituais, né, de eventuais, ela precisa da substância, ela já está com um transtorno decorrente para o abuso instalado. Então, ela já está dependente daquilo. E aí, lógico que o organismo dela vai se adaptar à rotina. Então, para até aliviar a culpa, é difícil a pessoa ser rotulada, sou viciada. Então, a pessoa vai tentar ter um uso funcional. Qual que é o uso funcional? Chegar em casa à noite, para me descansar, eu fumo. Mas ela poderia colocar um remédio no lugar. Na verdade, ela não, o usuário dependente, ele está se automedicando com a maconha. Então, ele se automedica, ele precisa da maconha para fazer as suas atividades normais da vida, para tomar decisões, para ter um pensamento. Porque eu já fumei muita maconha, então eu sei que quando se fuma maconha, a sensação que dá é que tudo que você está fazendo bem pra caramba. E você é o cara para fazer. E você tem vários pensamentos que as pessoas não têm. E você cria essa fantasia interna, porque a sinapse, a produção que a maconha causa, a perturbação na mente, causa essa sensação. E cada vez que a pessoa usa, ela experiencia essa sensação que é muito gostosa. É muito gostosa. Imagina você chegar a fumar, ficar feliz, você ficar alegre, ao mesmo tempo você sentir vontade de comer, você come bem, e ao mesmo tempo você conseguir dormir legal. Cara, beleza, a pessoa e aí essa sensação que ela vai tendo, ela vai querer repetir. Vai querer repetir. Talvez num acontecimento da vida, sei lá, ela toma uma decisão. Pode acontecer numa consequência, numa exposição, num apreendimento de droga, sei lá, alguma coisa pode acontecer que aí ela pense, cara, eu vou parar com essa merda. Ou pode acontecer de nunca acontecer e ela passar a vida inteira. Eu atendi um cara, eu estava atendendo um cara que ele fumou maconha desde os 13 anos, ele tem 53. Ele fuma maconha há 40 anos, ele fuma maconha todos os dias da vida dele. Todo dia fuma maconha.
Rapaz, a abstinência desse cara foi uma coisa fora do comum. Ele ia no grupo, ele frequentava, e ele falava, todo dia ele falava, eu usei droga há 40 anos, né? E eu tô mais um dia, tô mais um dia limpo, tô mais um dia limpo. Cara, e ele frequenta reuniões hoje todos os dias. Então, aquela compulsão que ele tava, ele foi pro grupo. Por quê? A vida dele aos 53 anos virou uma bosta. Mesmo só fumando maconha, virou uma bosta. Ele acabou com a cabeça dele. Entendeu? Socialmente, financeiramente. Mas isso é ele, tá? Não estou dizendo, todo ser humano vai acontecer isso. É ele. E as sequelas que a maconha causa no cérebro, dependendo, são irreversíveis. E muitas vezes o cara usou maconha 20 anos e o cara fumou pedra 20 anos. Se esse uso de pedra não causou erupções no cérebro ao ponto de causar microconvulsões, microvazamentos sanguíneos, que são irreversíveis, a maconha pode causar prejuízos que são maiores na memória, na atenção, na ansiedade, na oscilação de humor e principalmente nos transtornos psicóticos, que é os pensamentos louco. Você está aqui, de repente, vê um pensamento maluco, você não sabe de onde que veio esse pensamento, e aí você começa a ter uma paranoia que você não sabe de onde que veio, aí você começa a escutar vozes, ver vultos, sem você entender de onde vem essas coisas, e essa voz começa a falar dentro da sua cabeça. A maconha pode produzir isso dentro do organismo da pessoa. Pode acontecer. Porque a excitocina, que é o neurotransmissor que muitas vezes é produzido pela maconha, causa esquizofrenia paranoide com uso abusivo. Nosso cérebro não é uma máquina que você brinca com ele de jogo. Ah, vou liberar substância, tiro substância. Vai pagar o seu preço. A gente brinca que tem a questão do cartão de crédito. Eu fumo, eu estou passando meu cartão de crédito. Mas chegou uma hora que essa fatura vai chegar. Psicologicamente. Né? Gratidão. Tamo junto. Cecília, você pode fazer sua pergunta? Opa! Oi, Cecília, você pode fazer sua pergunta. Eu tenho um paciente aqui que ele está 10 anos limpo. 10 anos que ele está sem usar droga. Só que ele já foi internado 2 vezes por esquizofrenia paranoide. Ele desenvolveu um transtorno psicótico grave por conta do abuso de maconha. Ele tem que tomar antipsicótico pro resto da vida. Se ele ficar sem antipsicótico, ele surta. Então ele está 10 anos sem usar droga. Mas a sequela que ele causou na cabeça dele é irreversível. E a esquizofrenia, ela é progressiva. Não tem cura. Olá, boa noite. Oi, Cecília. Meu nome é Cecília. Eu estou aqui querendo te perguntar. Minha filha, ela está no último ano de psicologia, né? E há mais ou menos 2 anos vem essa luta contra a cocaína, né? No caso. Ela ficou 1 ano e meio sem, e há uns 6 meses atrás deu uma recaída, né? A situação acentuou. Hoje ela está fazendo uso de medicamentos, está com psicólogo, né? Participando do NA. Legal. A limpa, né? Ela recaiu. De 78, que é dia desde que ela decidiu a fazer mesmo o tratamento, ela teve essa recaída há mais ou menos uns 15 a 20 dias. E como você diz, zerou, né? E aí, a minha pergunta é, esse tratamento que ela está tentando fazer com psicólogo, com psiquiatras, com medicamentos, mas sem internação, pode funcionar? Funciona? Depende dela? Que horas que eu vou descobrir se precisa ou não dessa internação? Porque às vezes eu já me questionei, sabe? Se era o caso de ir para uma comunidade terapêutica ou não. Tá. Assim, funciona assim muito bem. Isso chama tratamento ambulatorial, né? Ambulatório. Então, assim, funciona muito bem. A medicação, ela trata a consequência e a terapia trata a causa. E o grupo de NA vai trazer, maravilhoso, NA vai trazer as figuras de referência, os 12 passos, as partilhas, a comunhão de estar junto. Então, assim, hoje, só por hoje o dia, fala assim, ó, é preciso que você seja amado até que você aprenda a se amar. Só por hoje do dia, que é o livro de reflexões diárias de Narcóticos Anônimos. Então, assim, a literatura, os livros de NA e toda essa atmosfera de recuperação é maravilhoso.
Eu conheço várias pessoas que não precisaram se internar. Eu só entendo que a internação ela só é válida quando todos os recursos eles são se esgotados, todos. Quando realmente a recaída ficou muito recorrente. Mas recaiu, não tem problema, bate a poeira, continua no processo dela, não pare o processo terapêutico, não pare a medicação por conta, continua espiritualidade também, né, a fé, o desenvolvimento dessa fé, e buscar ambientes saudáveis, seguros, né, até 2 anos, né, até 2 anos. Eu toquei muito sertanejo em bar, né, eu tive dupla. E eu lembro que eu fiquei os primeiros 2 anos limpos sem nem tocar sertanejo, porque tocar sertanejo para mim me remetia à vontade de beber. E quando me dava aquela vontade de beber, me dava aquela angústia, aquela ansiedade que chegava até da dor de barriga. E aí, quando eu ia em churrasco, as pessoas estavam bebendo, eu ficava mal. Não me sentia bem. Então, eu fiquei meio esses 2 anos iniciais mais dentro da igreja, né? Mais com pessoas com outra linguagem, pessoas com outro discernimento, outra cabeça, ambientes sem a bebida alcoólica, né? Ambientes mais seguros, mais calmos, né? Buscar meditação também. Essas coisas que acalmar essa mente, esse coração, esse espírito, até 2 anos. Então, depois de 2 anos, é um bom alicerce, né? Alicerce. Quer dizer que ela vai sair por aí e vai fazer o que ela bem entender. Mas, com certeza, esse alicerce vai ser sólido. O dependente, ele quer construir um prédio num alicerce fraco. Muitas vezes ele quer construir um prédio, ele não tem alicerce. E aí esse prédio vai desabar. Ele pode ter anos limpo, mas se ele não fizer os primeiros anos dele ali, que é os mais importantes, como dedicação total, ele vai recair, é só questão de tempo. Tem que ser dedicação total à recuperação. Dedicação à terapia sem faltar, a medicação corretamente, a frequência semanal e diária, os primeiros 90 dias na reunião de NA. A gente sugere que o NA vá todos os dias durante 90 dias. Todos os dias tem reunião em Campo Grande. Nós temos essa possibilidade. Vá todos os dias na reunião. Vá na espiritualidade de sua preferência. Que vai dar certo, pode ter certeza. Obrigada. Agora, Maria das Graças, a sua vez. Boa noite. Meu nome é Maria das Graças, sou aqui de Caraguatatuba, São Paulo. Oi, Maria. Sou do Grupo Fênix. Então, doutor João, eu estou vendo, né, o senhor falar tudo isso, são muitas perguntas boas agora, que já tiraram muitas dúvidas nossas com a sua resposta, né? O meu desafio é um irmão, tá? É alcoolista, desde os 14 anos, 15 anos de idade, usou maconha, usou cocaína, deixou todas, mas o álcool ficou até hoje, está com 62 anos de idade. E a luta nossa foi constante, né? Ele foi casado, 2 filhos, casado 34 anos, a esposa não aguentou mais, porque há um desgaste muito grande, né? O filho também, ninguém sabia, a filha, são todos formados, tudo encaminhado na vida, né? E eu sou irmã, eu como irmã e meus irmãos, nós sempre demos o apoio. Hoje, conhecendo o Grupo do Amor Exigente, né? Já tem 8 anos que eu frequento, ele também está conhecendo agora, eu percebi o quanto nós erramos, né? Em facilitações, sabe? Apoio demais, excessivo, acolhendo nas confusões de família, sempre meu pai, minha mãe, né? E ele no álcool, sabe? Aí agora ele está com 62 anos, há 1 ano atrás, ele foi internado 2 vezes, ela ficou só 2 meses, 3 meses, porque ele, né, disse que estava bom, saía, mas não estava ainda preparado. E ele tem uma comorbidade muito forte em relação ao álcool. A gente percebe, sabe, que com isso, com o uso desse tempo todo do álcool, ele tá aqui na minha casa, aqui em São Paulo, ele mora no Rio de Janeiro, tá? Em dezembro agora. O ano passado ele adquiriu uma cirrose, foi internado, ficou 15 dias internado em fase bem terminal da cirrose, com todos que você pode imaginar, né? Líquido acístico, ictérico, edema, tudo isso, né? Teve melema hemorragia intestinal, e melhorou, recuperou, ficou no máximo uns 4 meses sem beber e voltou a beber de novo, né? Sabendo tudo das consequências dele. Quando chegou agora esse ano, que fez 1 ano, eu convidei para passar Natal aqui na minha casa, porque com amor exigente eu queria que ele pedisse ajuda, mas não pedia nunca, ia lá na bebida direto. Por vídeo chamado, eu vi que estava ficando ictérico de novo, com edema no abdômen de novo.
convidei-o, sabe? Pelo amor de Deus, eu não exigi, não, para ele passar Natal aqui comigo, porque eu tenho marido, 2 filhos, né? Gostam dele também. Ele aceitou e veio, mas acho que ele viu que ele estava muito ruim mesmo. Ele falou, se eu ficasse lá, eu teria morrido. Só que ele está aqui, está 3 meses. A regra foi, né? Ele não saiu sozinho, não em lugar nenhum sozinho, aqui ele está abstendo da bebida, né? Como o senhor falou, é um ambiente calmo, né? Meu filho, nós temos uma vida tranquila, né? Eu moro aqui perto da praia, nós vamos à praia, ele também está ajudando na atividade, não chegou bem debilitado ainda. Mas a gente percebe que, eu acho que é com essa sequela do álcool, sabe? Ele está bem lento no raciocínio, ele era uma pessoa ativa, mecânico bom, sabe? Perdeu tudo. E o que eu percebo nele é a consciência de tudo que ele perdeu por causa do álcool, sabe? Ele culpa todo mundo, sabe? Tudo, a mulher não queria mais ele, porque ela não queria mesmo. Os filhos não queriam saber dele, porque não gostavam dele. Eu falo para ele, mas não pode ter esse pensamento. Ele não consegue enxergar, sabe? O que causou tudo isso na vida dele. Eu acho que isso me deixa desanimada, que eu não vejo expectativa dele melhorar. Aí no grupo do Amor Exigente, né? Eu participo na partilha, né? A minha coordenadora falou para mim, né? No coordenador também, que ele vai ser difícil ele parar, porque ele não parou porque ele quis. Ele está parado porque ele está aqui e por causa da doença. Não é porque ele quis, é cada doença. Então está fácil dele ter recaídas, né? E ele está aqui há 3 meses, peça uma internação domiciliar, mas como o senhor falou agora aí, né? Eu não sei se o caso seria de uma internação em uma casa terapêutica, porque convive com os iguais, né? E a gente às vezes está malhando em ferro frio, entende? Então, assim, você tem que saber se o que teria que ser feito mais? Eu não sei, sabe? Porque eu acho que essa dificuldade dessa aceitação de que tudo que ele perdeu foi da dependência desses anos todos, não sei se vai ter uma hora que ele está participando do grupo de sobriedade, do grupo de Amor de Gente. Amor de Gente, é grupo de sobriedade de Pouso Alegre. É um grupo muito acolhedor, até que ele está gostando, é toda terça e sexta. Ele está agora participando do grupo, entende? E eles estão ajudando e ele tomando que ele participa, sabe? Eu acho que pode ser que dê uma melhora, né? Então é o grupo, a abstinência aqui, ele foi ao CAPES, né? Está participando de grupo no CAPES, para ver se vai precisar passar com psicólogo, com psiquiatra, porque ele nega a psiquiátrica, sabe? Ele quer aquela coisa de antigamente, né? Que era para problema. Mas é uma doença mental. Eu falo para ele, converso com ele. É uma doença mental, né? Então, eu não sei se esse período que ele já está querendo voltar, como o senhor falou, tentando o 3º mês depois da manhã, né? Ele está aqui. E está dizendo que ele quer voltar, porque tem que ver a casa dele lá. Eu acho que tudo é uma desculpa, porque quando ele está lá no álcool, ninguém toma conta da casa dele. Fica tudo lá. Eu fico preocupada dele chegar, deixar um fogo aceso, porque ele mora sozinho, né? Então, eu não sei se continuar um pouco, qual tempo mais teria que essa internação domiciliar, que o problema dele é dinheiro, sabe? Se ele pegar R$10, ele bebe a semana toda. Se ele pegar 5, metade da semana. Mas quando ele não tem, ele te controla, mas ele não pode ter R$5 na mão. Sim. É complicado, né, doutor? Sim, Maria, assim, a sua história, ela é muito parecida com a história de todos os dias que eu escuto no consultório. Principalmente para o alcoólico que nega, né, que tem a negação como, assim, um mecanismo muito forte, muito, assim, não tem aceitação da doença. Então, ele tem um problema físico. Tem alguém com o áudio ligado aí, que eu estou ouvindo minha própria voz. Quem que tá? Aí, desligando? Aí, então, assim, lógico que é cedo eu falar de alguma coisa especificamente, mas não... A internação seria o caso. Uma internação e sair... Porque se ele está bebendo e frequentando os grupos e bebendo, ele está só passando um pano, né? Ele está só passando um pano para ele continuar bebendo. E o que ele conseguiu na sua casa foi um ambiente, entre aspas, para ele seguro, onde ele pode permanecer usando, manipulando, né, mentindo e perpetuar a relação de uso, perpetuando, ele está perpetuando a relação de uso. Então, Amor Exigente é muito importante porque foi dessa forma que a minha família encontrou ajuda para mim quando eu estava com 17 anos, 18 anos,
aqui em Campo Grande. E o Amor Exigente é específico para a família, especificamente, que bom que você está indo. Mas se ele já está com problemas físicos, assim, com a questão da cirrose, tem que dar um jeito de internar ele para uma desintoxicação e trazer ele para dar continuidade depois de um tempo em abstinência. Porque usando assim, eventualmente, não vai ter nenhum ganho, só desgaste para vocês. Esses 3 meses que ele está aqui, ele não está bebendo, não está usando. Então ele tá 90 dias sem beber? Tá, porque aqui ele não bebe. Não, aqui ele não está bebendo, ele não está saindo sozinho para lugar nenhum. Então vê se consegue achar um grupo de AA para ele ir todos os dias. Uma vez por semana nesse grupo é muito pouco. Ele tem que ir todo dia no AA, todo dia. Ele está 2 dias na semana de sobriedade, que é Amor Exigente, mas é da sobriedade. Mas é bom o AA. Porque o AA é especificamente. Porque assim, ó, o AA, vamos pensar lá, Bill e Bob lá atrás, né? Ele encontrou seus iguais, não que o grupo de sobriedade não seja, tá? Mas o AA, ele fica mais, os caras vão trabalhar essa questão dessa transferência dele, de culpar as pessoas, de olhar para tudo isso, se ele frequentar o máximo de reuniões possível. Entendi. Né? E aí se encontra um grupo que acolhe, igual ele está acolhendo, mas junto com a AA também, mais frequente, vai conseguir dar uma injetada de recuperação nele, para ele ter um despertar, né? Que precisa, né? Que a médica falou para ele, ou um gole a mais, sua vida já era. Ano passado, em outubro, eu perdi um amigo aqui, que acompanhava ele há muito tempo, por cirrose, 34 anos de idade. Morreu rapidinho. Ele está com 62. Tá bom, João. Muito obrigada, viu? Pela orientação. Tchau. João, será que você não está com 2 aparelhos ligados aí? Não. Acho que não. Esse eco talvez não é daí. Não tô não. Não? Então... Tá desligado. Acho que tá. Eu não observei nenhum microfone também. Ilka, pode fazer essa pergunta. Oi. Oi, Ilka, pode fazer essa pergunta. Oi. Doutor João, uma dúvida assim. A Thalita, quando ela começou a usar, ela entrou naquela fase assim que o pessoal fala da comelância, do sono, ela engordou bastante, né? Ela adquiriu um peso até. Aparentemente, assim, a gente olhava para ela estava saudável. Quando a gente fez o resgate para ela ir para a clínica, né? Porque, como o doutor falou, tem vários índices para ir para uma clínica. No caso dela foi judicial, né? Sim, eu acompanhei, eu lembro dela e ela realmente precisava ser internada, eu não ia dar conta. E aí eu cheguei em Pedro Gomes, né? Uns 3 dias antes dela ser resgatada, ela estava discutindo com a polícia. E eu sempre estava acompanhando os status dela, os stories dela, ela estava naquele negócio de não dormia mais, ela não comia mais, ela estava extremamente abaixo do peso. A Thalita chegou a pesar, se eu não me engano, 45 quilos. Então, ela estava extremamente abaixo do peso e ela sempre garantiu para mim, ela sempre falava assim, mãe, eu só uso maconha, eu não uso nada mais. E ela estava naquele estado psicótico, mania de perseguição, e aquilo que o doutor falou, eu sou a tal, eu sou a bambambam, e eu cheguei ao ponto de presenciar ela discutindo com a própria polícia. Até que no dia em que eu cheguei em Pedro Gomes, ela estava discutindo com a polícia, eu achei que ela ia ser presa naquele dia, mas por ser interior, cidade pequena, eu acredito que os policiais não quiseram fazer isso, por conta de eu estar chegando naquele momento, criança recém-nascida, meu filho estava com 3 meses, então eu acho que pesou muito isso também na consciência deles, né? E aí eu vim embora, isso foi numa sexta-feira, eu vim embora num sábado, quando foi no sábado, 9 horas da manhã, eu vim no sábado de madrugada, eu recebi a ligação que a Thalita tinha sido presa. E aí, quando ela chegou na clínica, eu pedi para fazer o exame toxicológico, mas acabou que eles não fizeram. E eu até perguntei se ela estava usando alguma outra substância. E a menina que recebeu ela lá me informou assim,
que ela estava já naquele estado de usar uso abusivo. Então, por isso que ela estava magra demais, que não se alimentava mais, que ela não dormia mais, que ela chegava ao ponto de amanhecer. Eu entrava, às vezes, acordava de madrugada, eu tive muita insônia na gestação. 2, 3 horas da manhã, a Thalita estava perambulando na rua. Ela postava nos stories dela, tô tal lugar. Então, assim, isso realmente é possível. A pessoa está usando, tendo o uso abusivo da maconha, ele reverte, em vez de engordar, dar sono, ele faz todo esse efeito ao contrário? Ou realmente ela estava em alguma substância mais pesada? Não, ela estava usando pasta base, eu acho, porque maconha não causa essa reação, não. Geralmente mistura-se a maconha com pasta base, é o melado, né? Que é parecido com a maconha. E esse melado, ele causa essa perda do apetite, a pessoa fica eufórica, ouve vozes, fica perceptório. Agora, a Ela maconha, só a estava bem maconha, agressiva mesmo, doutora. Assim, ela estava surtando. Ela tremia muito. Ela falava com o senhor assim: qual é, cara? Pô, o que é? Tá me tirando? Essas tem que ser, paranoia. tem que ser investigado, mas pode ser que seja pasta base. Uhum. Pasta base. Eu sempre batia na tecla, Thalita, não mente para mim, me fala, eu quero a verdade, eu quero que você seja sincera comigo. Não, é só maconha, é só não sei o quê, e aquele dizer dela, né? Mas aí eu desconfiei demais porque, Essa como ela questão estava... da polícia é um mal necessário. Quando acontecem essas eventualidades, a família não tem que intervir para proibir, tem que deixar. O adicto ele tem que viver as consequências. A família não pode passar pano para o adicto, porque se ele continuar, vai ser recorrente. Então tem que viver, a lei tem que ser cumprida nesse sentido. Causou tumulto, causou problema, tem que deixar acontecer. Porque dentro lá da prisão, essa consequência vai ser o fator primordial para que ele comece um processo de conscientização. Essa consequência negativa, né? Essa consequência negativa. E como o doutor acabou de falar, assim, eu estava prestando atenção, no caso, essa questão da maconha, ela é mais complicada mesmo de ser tratada, o processo é bem mais lento, e principalmente se a pessoa ainda meio que está... porque ela deu assim uma melhor... O doutor tratou ela, o senhor conhece como que ela é, né? Ela deu meio que aquela questão de que melhorou, que ela estava bem, e de repente ela Recaiu. deu E aquela... a reserva do álcool, né? Ela não queria parar de beber, né? Então, a reserva do álcool leva à recaída de outras drogas. Mas é muito relativo à questão da substância em si. É aquilo que eu falei sobre a droga de preferência, não da substância. Se a pessoa tem uma droga de preferência, ela tem um caso de amor diferente com essa substância. Então, toda vez que ela sentir o cheiro daquela droga, ela vai ter uma sensação diferente do que aquele que não tem a droga de preferência. Tem pessoas que usam cocaína, então se ela sentir o cheiro da cocaína só, do que aquele que fuma maconha. Tem aquele que geralmente aqueles nem gostam do cheiro da maconha, mas tem aquele que sente o cheiro, parece estar sentindo um cheiro de mel. A questão dela, o doutor acabou de falar que precisa do mal necessário. Mesmo ter passado por esse processo, ela ainda está respondendo, ela vai responder ainda um processo, ela ainda não respondeu por conta que foi arquivado, por conta do tratamento ainda, né? Mas é uma consequência que ela vai ter que responder. Isso aí eu não tirei a responsabilidade dela. Sempre que eu converso com ela, que eu bato na mesma tecla, você vai ter que pagar, né? Você errou, você vai ter que pagar e você ainda está correndo o seu processo, minha filha. A consequência dos seus erros, das suas escolhas erradas. Mesmo a gente debatendo sempre isso na mesma tecla, ela ainda é um pouco firme na decisão dela. Ela fala que eu poderia ter tirado ela antes, que eu poderia ter feito, que eu não precisava ter colocado ela na clínica, que ela dá conta sozinha. E sempre ela quer culpar a gente, né? A questão dela é jogar a culpa para cima da gente, porque que eu não deixei ela ficar presa por um mês. Que aí ela não precisava ir para a clínica.
Você está fazendo acompanhamento para você? Não, Psicológico. doutor. É importante você fazer, porque cada Eu ligação com ela vai ser um show de manipulação. E outra coisa, ela vai fazer chantagem, principalmente com a mãe. Né? Vai ter a chantagem pesada para que aumente a culpa, para que bagunce sua cabeça e para que você tire ela da clínica. Agora, sim, ela está doente. Então, isso É fato. é fato. A questão da culpa é comum o adicto transferir para que ele tenha esse alívio, né, da sua própria responsabilidade pessoal. Agora, o amor exigente fala assim, né? Eu te amo, mas eu não aceito o que você faz. É o lema do amor exigente. Então, não quer dizer que o ato da internação seja uma coisa que é por amor. Você quer sua filha de volta. É isso que é o seu objetivo. Você quer a essência dela de volta. Entendeu? Sim. Então, eu sugiro, né, que você vê um acompanhamento, principalmente para você ser monitorado semanalmente essas ligações dela quando ela ligar, porque vai ser só pedrada de lá para cá, no telefone. Obrigada, doutora. Agradeço. Tamo junto. Está com a palavra agora o nosso presidente, o Gerson. Eu peço que você explique um pouquinho, você usou a expressão aí, uma abordagem de redução de danos e uma abordagem de abstinência. Certo. Então eu queria entender eu não entendi bem o que seria essa abordagem de redução de danos, né? Se você puder explicar. Vamos lá. No Brasil, existe duas vertentes de tratamento. Duas vertentes. Uma é a redução de danos. Redução de danos. Objetivo, a vida do paciente. Não importa se ele está usando ou deixa de usar. Outra vertente, abstinência. Busca de objetivo fim total de todas as drogas. Tem essas duas vertentes. Infelizmente, eu não estou indo contra as leis, regulamentações. Veio a lei antimanicomial 2001, em seguida veio a lei droga 2006, e a política nacional que foi implantada no Brasil até 2019 era a redução de danos, que instituiu os CAPs. Mas essa política ela veio copiada da Europa, ela veio copiada de fora. A realidade do Brasil é outra, é outras drogas. Não funciona a redução de danos para uso de pasta base, crack, né? Não tem redução de danos. Mas para as drogas fora, como opiáceos, anestésicos, né? Outros tipos de drogas, existe a política de redução de danos, que é o quê? Redução de danos é você substituir uma droga pela outra, é você caminhar com o paciente de uma forma mais flexível, não muito na imposição da abstinência como regra principal do tratamento. Em 2019, a política nacional, graças a Deus, foi alterada. Ela foi alterada, onde a redução de danos se tornou redução da oferta e demanda, e onde a abstinência se tornou a regra de ouro, onde as comunidades terapêuticas foram valorizadas, onde os meios de tratamento, como grupos de AA, alcoólicos anônimos, narcóticos anônimos, foram valorizados dentro do seu objetivo principal, e aí a política nacional começou a ser trocada. Então, assim, essa política de redução de danos foi um desastre. Aumentou em 60% o consumo de droga. Tem uns que defende também a liberação das drogas, né? A liberação vai ser promover, é mercadológica. Ninguém está preocupado com pessoas, as pessoas estão preocupadas com dinheiro. Mercadologicamente, é promover. Se liberar a maconha, vai ser promovido mercadologicamente, o governo vai cobrar o seu imposto e vai ser liberado o seu consumo. Vai reduzir o tráfico? Não vai reduzir o tráfico. Os caras falsificam até cerveja. Os caras falsificam cigarro. O mercado negro sempre vai existir. O tráfico sempre vai conseguir. Vai ter a droga lícita, comercializada, e vai ter o mercado negro por trás. Da mesma forma. A legalização vai causar a promoção do uso. O que acontece com o álcool? O álcool ele é promovido. Você vai num evento, tá lá. Pá, cerveja. Vai no futebol, cerveja. Vai na universidade, tem bar perto. Na frente da universidade já tem um bar. Tinha que promover políticas públicas para que esse bar tenha uma distância forte da universidade. Mas não, o bar é na frente da universidade. Aí vai lá, promove, pode ver, o consumo do cigarro diminuiu depois que pararam de propagar propaganda de cigarro. Mas pararam de rádio, televisão, pararam. Diminuiu o consumo de cigarro.
tem que ter a mesma política para o álcool e a mesma política para as drogas. Qual que é a vantagem de promover o uso de droga? Não tem vantagem nenhuma, é só matar. Matar, tirar a vida, diminuir as pessoas, fazer a pessoa ficar mais letárgica. É porque há redução de danos. O pessoal da política vem com essa ideia de que quanto mais se luta contra o tráfico, mais matam pessoas. Não deu, foi um desastre, o tráfico está aumentando cada vez mais, o crime organizado vem aumentando. Nós temos que investir em abstinência como regra principal de tratamento. Essa é a minha visão e o que eu acredito. E quanto mais a gente multiplicar essa ideia de que a abstinência é vida, mais pessoas vão ser salvas e resgatadas. Muitas vezes, não estou criticando os CAPs, é a política deles. A pessoa está lá, não importa, a pessoa toma um fármaco, faz uso de maconha, faz junto com a medicação, e, olha, assim, então tem que ser promovido a abstinência. A pessoa tem que caminhar para o objetivo fim de viver sem nada. O usuário de droga, ele nunca vai conseguir usar controladamente, ele nunca vai ter uma vida normal se ele continuar usando droga. Ele vai ter uma vida de merda. A vida inteira ele vai ter uma vida de merda. E ele não vai só ficar na merda, ele vai trazer a família para merda. Porque ele não pula no fundo de poço sozinho, ele amarra a corda em todo mundo. O cara se mata e quer matar todo mundo junto. Eu falo isso porque eu fui usuário de droga, eu sei o que eu fiz com a minha família. Eu não estou falando isso porque eu não tenho a experiência pessoal. Eu vivi, eu sei o que eu fiz os anos que eu usei droga. Eu causei muito sofrimento na minha família. E a minha ficha foi cair dentro de uma internação. E depois que eu estava 6, 7 meses dentro da internação, tá? Porque até todo esse tempo lá eu ainda achava que eu podia tomar uma. Eu ainda estava na ideia que eu podia tomar uma. De tanto ver cara internando cada vez mais ferrado, minha ficha caiu. Mas isso é a minha experiência pessoal. Eu não estou dizendo que tem que ser para todo mundo, só, né, respondendo a pergunta sobre a redução de danos e sobre a abstinência. Obrigado. Eu penso da mesma maneira. A UNIAD, que é a unidade de pesquisa lá da Unifesp São Paulo, vem desde 94 promovendo uma série de artigos científicos, e é onde o Ronaldo Laranjeira, que é o líder da UNIAD, que ele já tem uma série, uma gama tem lá a revista Abstinência, tem os artigos científicos comprovando que não existe redução de danos para o usuário de crack. Não tem redução de danos. Isso só mantém o cara no uso. Usou, perdeu. Nossa, que gratidão. Vamos deixar mais aqui a última pergunta, tá? Da Cristiane. Cristiane, agora falei certo, para a gente tá encerrando aqui a nossa palestra. Então, faz aí a sua última pergunta e aí em seguida nós já vamos fazer o encerramento. Ok, muito obrigada. Quem vai falar é meu esposo agora. Olá. Nossa, Gilberto. Obrigado. Humberto, prazer te conhecer. Prazer, João. Falo obrigado tanto, deixa até tonto, né? As pessoas. Boa noite aí para todo mundo e boa sorte para todo mundo aí com suas situações, seus familiares e vocês. A minha pergunta nossa, ainda bem, peguei a última, caramba, Deus que me fez cair aqui agora. A minha pergunta é o seguinte, os jovens, né, de 20, 21, 22, até 30 anos, 30 e poucos anos, nossos filhos, eles são muito inteligentes hoje em dia. Eles têm mais recurso para falar com a gente do que eu tinha quando eu tinha essa idade. O que meu pai falava era lei e eu nem pensava em falar que não, porque eu apanhava, inclusive. Pouca informação. E eles sabem, quando a gente fala sobre drogas, alguma coisa assim, eles sabem praticamente quase convencer a gente que o negócio é bom, por que a gente não faz também? Quase que você fuma junto. Então, a minha pergunta é o seguinte, João. Se eu fosse seu irmão, ou seu primo, ou seu filho, e você tivesse que falar para mim sobre a maconha, por que eu deveria parar? Você ia falar... O que você faria? Como você falaria comigo? Que eu quero copiar isso aí, eu devia até estar gravando. Está gravando, depois a gente vai mandar para você, está gravando tudo. Tá. Mas olha, o que eu falaria? O que você falaria para mim, se fosse esse caso? No começo da palestra, bem no comecinho, eu falei que a maior arma contra a dependência de álcool e outras drogas é a informação. A informação. Todo tipo de informação é válida.
Informação, aí você, dentro do seu juízo mental, dentro da sua cognição, você vai ter o discernimento para absorver essa informação. Assim, eu todo respeito, assim, o jovem que acha esperto, querendo vender a ideia de consumo de droga, é burro pra caramba. Porque nós não nascemos, né, com uma mamadeira de maconha, né? A família não alimenta lá e dá uma mamadeira de maconha. Ninguém é ensinado a consumir drogas. Lógico, cada um é criado num ambiente, né? Estou dizendo, a grande parte das famílias não ensina isso para os seus filhos. Isso muitas vezes é aprendido dentro de outros ambientes. Mas o que é dito? O ser humano, por mais que ele seja um filho ou um irmão, ele é outro ser humano. Então, ele é outro. Então, o outro sempre vai ser o outro na relação. Nós temos uma relação onde o outro sempre vai ser o outro. E esse outro sempre vai ser o responsável pela sua própria vida. E é triste eu assistir o outro, que eu tenho um sentimento, que eu criei. Eu tenho um filho de 5 anos. Eu fico imaginando meu filho dando o problema que eu dei. Se o meu filho der 1%, eu tô ferrado. E eu até fico pensando, putz, cara, como que vai ser? Mas, assim, é conscientizá-los não só de falar, porque muitas vezes a gente fica nessa ideia de falar. A sensibilização, ela é mais do que a conscientização. A sensibilização, ela vem através do exemplo. E a criança e o jovem aprende através do exemplo. Muitas vezes o pai usa socialmente o álcool e fuma cigarro. E quer repreender o filho que fuma maconha. Tudo bem, isso aí são ambientes familiares, tá? Estou dizendo, ninguém é perfeito. Tem que ser agora ser perfeição. Não é isso. Existem várias formas de você demonstrar amor, através do exemplo, da dedicação, e assim, nunca de forma repressiva. O repreender, o bater, é relação de amizade, de companheirismo, de igual para igual. Não importa se é filho, se é irmão, se é igual para igual. É tete no tete, e saber assim, ó, você está fazendo isso, e o maior responsável vai ser você. Eu não vou se tornar responsável pelas suas escolhas. E eu não vou passar pano para você quando isso começar a gerar consequência, porque eu sei que isso vai gerar consequência. Agora, a melhor coisa é você entender que a sua casa, o seu lar é santo, assim, é sagrado. Então, você tem que preservar e ser uma autoridade dentro da sua casa, no intuito de entender assim, cara, eu não quero que meu filho fique se drogando dentro do próprio quarto dele, cara. Eu não me sinto bem, tanto no meu quarto, sabendo que meu filho está fumando maconha no quarto dele. Cada um é cada um. Mas, assim, eu entender, cara, porque todo adicto sonha em legalizar a droga dentro da casa e fica na manipulação sorrateira o tempo todo, mandando videozinho para a família, de videozinho que fala da maconha, que a maconha é medicinal. Então, compra uma máquina lá que separa a molécula, pô. Porque o que é separado dentro da maconha é o tetrahidrocannabinol e o canabidiol, e o canabidiol de uso de outras formas de consumo, não é o fumado, é o em gotas ou o inalado, e não tem nada a ver. A pessoa tem algum transtorno grave de Parkinson, de transtorno de convulsivo? Não tem, a pessoa usa de forma recreativa. Aí ela mistura essa informação para poder legalizar o uso de droga dentro da sua própria casa. E o sonho do adicto que usa é que a família tolere que ele usa. Mas quem escolheu usar droga foi o filho que escolheu usar droga. Não foi a mãe, não foi o pai. Então, o pai, a mãe, o filho, não tem que tolerar o consumo. E começou, não tem que tolerar, é o seu ambiente, é sagrado. Então, assim, é a minha opinião, pessoal, cada família. Porque esse monstro, ele vai crescer. Vai chegar um momento que esse uso, lá uma vez, lá na porta da sacada do apartamento, dá uma vez, o cheirinho aqui, vai chegar um momento que os caras vão estar fumando pra caramba lá dentro. E aí, onde é o seu ambiente de descanso, seu ambiente sagrado, não é mais. E aí, o conflito familiar vai se intensificar de tal maneira que vai gerar só BO. Só BO. Só BO. Eu sempre brincava com os meninos na comunidade, falava assim, cara, você quer usar droga? Vai lá pro Acre fumar maconha, vai lá pro Acre usar droga, não vai fumar droga dentro da casa da sua família. Às vezes eu falava isso, por quê? Porque o cara, foi até engraçado um dia, o cara falou, eu vou sair de casa. Beleza, catou o seu colchão king e foi no terreno do lado. Deitou lá. Mas por que ele fez isso? Para ficar retroalimentando a culpa da mãe, para a mãe se sentir culpada porque mandou ele embora, para aceitar que ele usa droga na sua própria casa. Então, é uma relação que vai ficando doente. A mãe adoece junto com o dependente químico que usa droga e a família toda fica doente nessa relação doentia e fica insustentável. Chega um momento que fica muito difícil lidar com a situação. Valeu. Tamo Obrigado. junto. Prazer te conhecer.
Prazer é meu. A gente vai conversar mais. Vamos. Bacana. Bacana, João. Deixei aqui, tá? No chat, aqui nas mensagens, deixei aqui o seu contato, seu e-mail, o seu Certo. WhatsApp e o seu Instagram, para o pessoal estar te seguindo lá. E quem gostar, quem quiser, né, entrar em contato, já tem aí os seus contatos. Quero agradecer imensamente em nome do Grupo Amor Vida, de todos os voluntários, de todos os convidados aqui presentes pela essa palestra, esse show de conteúdo. Com certeza é um assunto polêmico, a gente poderia ficar aqui ainda muitas horas falando sobre isso. Eu acredito que todos nós teríamos algo a relatar, né? Alguma Eu experiência. sou louco para debater com Legalize Já, e alguém que tô louco. Uma vez eu fui debater com um psiquiatra que é a favor da medicina canabinoide, e eu tinha que falar sobre tratamento, pensa. Eu sei. Foi muito bom. Quer fazer, Gerson, aí o encerramento? Opa. Peraí. Microfone. Acho que o microfone está fechado, Gerson. Eu gostaria de agradecer você ter despendido o teu tempo. Um tema assim, é muito relevante para nós, o Grupo Amor Vida, e foi aberto também para pessoas fora do nosso grupo. E foi muito bom porque enriqueceu, né, mostrou a realidade de pessoas que estão convivendo com esse problema dentro das suas famílias. Então, muito obrigado. Esse aqui é o Jonas. Ó. O Jonas Jonas. O Jonas é o sócio aqui da Revitalize. Legal, Jonas. Muito bom. A próxima vai ser com ele, hein? Tá. Vamos marcar uma aí. Você quer deixar alguma mensagem, viu, João, no final? Uma frase final? Não, no final, assim, o Jonas tem um lema que ele criou a marca Revitalize. Ele fala assim sobre que é o nosso tripé: abstinência, autonomia e independência. Na verdade, nós somos um independente químico, né? Nós não somos um dependente químico, nós somos independente químico. Nós vivemos sem nenhum tipo de substância. Só o café, né? Cafezinho. Verdade. Então é isso, gente. Agradecendo aí a participação de todos, o convite de todos, né? E vocês ter aceitado os nossos convites, porque foram convites de muitas pessoas. O João também convidou, a Graucilene não está aqui presente, mas ela também convidou outras pessoas. Nós também convidamos. Teve aí o pessoal nosso também aqui presente e o pessoal também, o voluntário do Gavi. Então foi muito gratificante. Nós tivemos aqui bastante pessoas que com certeza vão levar muitos ensinamentos, muitas reflexões. Eu tenho certeza que muitas pessoas vão procurar o Gavi, que estão aqui, e eu tenho certeza que muitas pessoas também irão te procurar, que estão aqui presentes. Gratidão mesmo. Obrigado. Boa noite a todos. Uma boa noite a todos. Boa noite, Boa noite, obrigada. até mais. Obrigada, maravilha. Boa noite. Boa noite aí, todo mundo. Obrigada. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Muito rico, né, Gé? Oi, Sheila. Boa noite. A Sheila estava aí. Estava aí. Não, a irmã do Claudicir. Ah! Pastora Sheila, ele falou, ó.